Esta situação é familiar? Você está prestes a preparar o jantar, procura aquela cabeça de alho e, em vez de encontrar dentes firmes, depara-se com um montinho seco e enrugado, ou pior, com brotos verdes longos e indesejados. É uma cena comum, não é? A maioria de nós simplesmente suspira, joga fora e segue em frente. Mas e se eu lhe dissesse que o que você estava descartando não era apenas um produto estragado, mas sim uma verdadeira oportunidade? E se existissem métodos de armazenamento que não só preservam o alho, mas o transformam em algo totalmente novo e surpreendente? Neste vídeo, vou revelar 5 técnicas secretas de conservação de alho que você, muito provavelmente, nunca ouviu falar. Não são apenas dicas de como colocar o alho numa caixa escura. São técnicas culinárias autênticas que irão mudar sua perspectiva sobre este humilde vegetal. Preparado para descobrir como manter o seu alho perfeito, não por semanas, mas por meses e até anos? Então, assista até o fim, pois garanto que o 5º método irá chocá-lo. Antes de mergulharmos nas técnicas secretas, vamos entender rapidamente por que o alho estraga. O alho é, fundamentalmente, um organismo vivo, um bulbo em estado de dormência. Ele está apenas à espera das condições certas para despertar e começar a germinar. Quais são essas condições? Umidade e luz. É por isso que o erro mais comum é guardar o alho no frigorífico, dentro de um saco plástico. A condensação que se forma ali dentro cria o ambiente úmido ideal para o mofo e para o crescimento dos brotos. Por outro lado, armazená-lo em locais claros, como na bancada da cozinha, envia-lhe o sinal: é hora de crescer. O resultado são aqueles brotos verdes que roubam a força e o sabor dos dentes, deixando-os amargos e moles. Compreender estes 2 inimigos, a umidade e a luz, é a chave para o armazenamento correto. Mas nós vamos além. Não vamos apenas evitar esses inimigos. Vamos aprender a criar condições para que o alho não apenas durma, mas se conserve, preservando e até potencializando o seu sabor e aroma por longos e longos períodos. Vamos começar com um método esteticamente impecável, mas que exige um rigoroso cumprimento das regras. Estamos falando do armazenamento de alho em azeite. Você certamente já viu em lojas de produtos finos, aqueles potinhos transparentes e belíssimos, onde dentes de alho brancos flutuam elegantemente no azeite dourado. Isso não é apenas marketing, é uma forma eficiente de conservação. O azeite cria ao redor dos dentes um ambiente sem ar, ou, falando cientificamente, um meio anaeróbico. Isso significa que o oxigênio, essencial para a vida e proliferação da maioria das bactérias e do bolor, simplesmente não consegue atingir a superfície do alho. Consequentemente, todos os processos de deterioração e apodrecimento ficam dezenas de vezes mais lentos. No entanto, aqui reside um perigo sério, que muitos produtores e vendedores optam por omitir. Neste ambiente sem oxigênio, especialmente em temperatura ambiente, pode começar a proliferar uma bactéria extremamente perigosa, a Clostridium botulinum, causadora do botulismo. Por isso, anote a regra de ouro. O alho conservado em azeite deve ser guardado única e exclusivamente na geladeira. Para uma segurança extra, você pode usar os dentes de alho previamente secos ou adicionar um pouco de acidez ao azeite, como suco de limão ou vinagre de maçã. Isso criará uma barreira adicional contra as bactérias. O método exige atenção, sim, mas o resultado, alho macio e um azeite incrivelmente aromático, definitivamente vale o esforço. Então, estão prontos para transformar o alho comum numa verdadeira iguaria? Vamos detalhar a preparação passo a passo. O primeiro e mais crucial passo é a seleção da matéria-prima. Para este método, utilize apenas as melhores cabeças de alho, firmes, saudáveis e sem danos. Zero manchas, amassados, ou pior ainda, sinais de germinação. A qualidade do produto inicial afeta diretamente a segurança e o sabor do resultado final. Separe as cabeças nos dentes individuais e comece a descascar.
Para facilitar este processo, há um pequeno truque que pode usar. Coloque os dentes de alho por descascar dentro de um frasco de vidro com tampa e agite vigorosamente durante 1 ou 2 minutos. Ficará surpreendido com a facilidade com que a casca se solta depois disso. Assim que todos os dentes estiverem limpos, lave-os cuidadosamente e, este é um ponto criticamente importante, seque-os até atingirem o estado ideal. Qualquer gota de água na superfície, por mais pequena que seja, é um potencial foco de micro-organismos. Seque-os com papel absorvente e depois, deixe-os repousar ao ar livre até estarem absolutamente secos. Em seguida, tem uma escolha. Pode deixar os dentes inteiros, cortá-los em fatias finas ou picá-los. Os dentes inteiros são excelentes para assar. As fatias são ideais para saladas, e o alho picado torna-se uma base perfeita para molhos. O mais importante é lembrar: a limpeza e a secura são os seus principais aliados. A fase de preparação está concluída. Agora, começa a verdadeira magia, o processo de infusão do alho no azeite. Que óleo usar? O ideal é escolher um azeite de oliva extra virgem de alta qualidade, pois ele adicionará seu aroma frutado inconfundível. No entanto, se o objetivo for um sabor puramente de alho, qualquer outro óleo vegetal refinado e sem cheiro servirá, como o óleo de girassol ou o de semente de uva. Existem duas maneiras principais de fazer esta infusão: a fria e a quente. O método frio é extremamente simples. Coloque o alho já preparado em um pote limpo e esterilizado e cubra-o com o óleo em temperatura ambiente. Certifique-se de que o óleo cubra todos os dentes de alho, deixando uma margem de 1 ou 2 centímetros acima. O método quente é um pouco mais trabalhoso, mas resulta em um sabor mais profundo e intenso, além de oferecer uma esterilização extra ao produto. Para isso, aqueça o óleo em uma panela pequena até atingir cerca de 70 graus. Deve estar quente, mas nunca fervendo. Em seguida, despeje cuidadosamente sobre o alho no frasco. Você pode ouvir um leve chiado, o que é perfeitamente normal. É nesta fase que você pode adicionar componentes aromáticos: um raminho de alecrim, tomilho, algumas pimentas do reino em grão, ou até mesmo um pequeno pedaço de pimenta, chile, para dar um toque picante. Isso transformará sua preparação de um simples conservante em uma verdadeira obra-prima culinária. O seu pote de ouro de alho está pronto. Depois de cobrir com azeite, especialmente se usou o método a quente, deixe esfriar completamente a temperatura ambiente. Em seguida, feche bem o frasco e envie-o imediatamente para a sua residência permanente. O frigorífico. Repito, esta não é uma recomendação, é uma regra de segurança estrita. Mas afinal, por quanto tempo esta conserva pode ser armazenada? Se mantiver todas as condições de esterilidade e for armazenado exclusivamente no frio, o alho confitado em azeite mantém as suas propriedades por 3 a 4 meses. Mas sejamos honestos, provavelmente você irá consumi-lo muito antes disso. E como é que se usa isto? As possibilidades são praticamente infinitas. Os próprios dentes de alho ficam macios, delicados, perdem aquela ardência agressiva, mas ganham um sabor profundo e rico. Você pode simplesmente esmagá-los com um garfo e espalhar em pão torrado, e terá uma bruschetta divina. Podem ser adicionados a saladas, massas, pizzas, assados com vegetais ou carnes. Mas o mais valioso é o azeite. Ele absorveu toda a alma do alho e tornou-se por si só uma iguaria. Use este azeite aromático para temperar saladas, fritar batatas, marinar frango ou peixe. Apenas algumas gotas deste óleo são capazes de transformar o prato mais simples. São 2 produtos num só, e não é apenas um método de conservação, é um verdadeiro enriquecimento para a sua cozinha. Vamos agora ao segundo método, que transforma o alho num tempero versátil e duradouro. Vamos preparar o autêntico sal de alho. Esqueça aqueles pós de supermercado, com composições duvidosas e agentes anti-aglomerantes. O sal de alho caseiro
É uma explosão concentrada de sabor e aroma que pode durar mais de um ano na sua despensa. A base deste método é um dos conservantes mais antigos conhecidos pela humanidade: o sal. O sal tem poderosas propriedades higroscópicas, ou seja, ele retira a umidade dos alimentos. E, como sabemos, a ausência de umidade é um ambiente hostil para bactérias e bolor. Ao misturarmos alho fresco triturado com sal, iniciamos um processo de osmose. O sal extrai o sumo das células do alho, fica saturado, e em seguida, toda essa massa é seca. O resultado são cristais de sal, cada um deles imbuído da mais pura essência de alho. As vantagens são óbvias. Primeiro, um prazo de validade incrivelmente longo. Segundo, é extremamente prático de usar. Não precisa descascar e esmagar o alho a toda a hora. E terceiro, é simplesmente delicioso e aromático, incomparável a qualquer produto comprado no supermercado. Vamos detalhar o processo de preparo do sal de alho caseiro. Precisaremos apenas de 2 ingredientes: alho fresco e sal. Que tipo de sal escolher? O ideal é usar sal grosso marinho ou sal gema. Eles têm uma textura mais marcante e absorvem melhor a umidade. Sal fino iodado não serve. Agora, sobre as proporções. A proporção clássica é de 1 parte de alho para 3 ou 4 partes de sal em volume. Por exemplo, para 1 copo de alho triturado, usamos 3 ou 4 copos de sal. Primeiro, descascamos o alho. Em seguida, ele precisa ser picado muito finamente ou bem triturado. Você pode usar um liquidificador, um processador de alimentos ou simplesmente ralar no ralo fino. Seu objetivo é obter uma pasta de alho o mais homogênea possível. Depois, em uma tigela grande, misture a massa de alho com o sal. Misture bem, esfregando a massa com as mãos, de preferência usando luvas, ou com uma colher. Você notará que o sal começará a umedecer, absorvendo o suco do alho. A mistura deve ficar com uma aparência de areia úmida. Esta etapa é crucial, pois a uniformidade da mistura definirá a qualidade do produto final. Certifique-se de que cada cristal de sal tenha entrado em contato com o alho. O próximo passo fundamental é a secagem. Nossa mistura úmida e aromática precisa secar completamente para garantir uma conservação prolongada. Existem algumas maneiras de fazer isso, mas a mais simples e acessível é a secagem no forno. Forre uma assadeira com papel manteiga e espalhe o sal de alho úmido em uma camada fina e uniforme. Quanto mais fina a camada, mais rápido e uniforme será o processo de secagem. Coloque a assadeira no forno, que deve estar aquecido na temperatura mínima possível. O ideal é entre 50 e 60 graus Celsius. É muito importante deixar a porta do forno semi-aberta, permitindo que a umidade evapore livremente. O processo de secagem pode levar de 1 a várias horas, dependendo da espessura da camada e do nível de umidade. Mexa o sal periodicamente para que ele seque de maneira uniforme. Como saber se o sal está pronto? Ele deve estar completamente seco, duro e soltinho, exatamente como o sal comum. Se você tiver um desidratador, é ainda mais fácil. Basta seguir as instruções do seu aparelho. Você também pode secar o sal ao ar livre, em um ambiente seco e bem ventilado. Mas esse método levará alguns dias. Bem, o nosso sal de alho secou completamente e virou um bloco sólido. O que fazemos a seguir? Agora ele precisa ser moído. Se você quer um sal de granulação mais grossa, pode simplesmente quebrar o bloco com as mãos ou passar o rolo de macarrão para esmagá-lo. Para obter um tempero fino, quase em pó, o ideal é usar um moedor de café ou um liquidificador potente. É só carregar os pedaços do sal seco e triturar até a consistência que você preferir. Prepare-se, pois no momento em que você triturar, sua cozinha será invadida por um aroma de alho incrivelmente forte. O sal de alho pronto deve ser armazenado num pote de vidro hermeticamente fechado, num local escuro e seco. Graças à presença do sal, ele pode ser guardado por muito tempo, até 1 ano ou até mais, sem perder seu aroma. E como usá-lo? Absolutamente em tudo. Use para temperar carne, peixe ou frango antes de assar.
Adicione a sopas, molhos e marinadas. Tempere saladas, vegetais e até mesmo a sua pipoca. É um realçador de sabor universal que você sempre terá à mão. O terceiro método é um clássico, mas levado à perfeição. Estamos falando da desidratação, ou de forma mais simples, da secagem do alho. É verdade que muitos simplesmente penduram as tranças de alho na despensa, e isso é uma solução decente. Mas o que vamos abordar é a secagem profunda, que permite armazenar o alho por anos, seja em chips ou transformado em pó. Este método é perfeito para quem precisa processar grandes colheitas. A essência do processo é remover completamente a umidade dos dentes de alho usando uma temperatura baixa. Isso paralisa todos os processos biológicos e torna o alho um ambiente inabitável para bactérias e mofo. O resultado é um produto super concentrado que ocupa pouquíssimo espaço e mantém um sabor intenso. A principal vantagem desse método é a estabilidade de armazenamento. O alho seco não precisa de refrigeração. Ele fica perfeitamente conservado em qualquer armário da cozinha. Além disso, o sabor do alho muda durante a secagem. Ele perde aquela característica picante e se torna mais profundo e adocicado, com notas que lembram nozes. Isso abre um leque de novas possibilidades culinárias. É o modo ideal de conservar a sua colheita, especialmente se você não tiver uma adega ou um porão. A chave para uma desidratação de sucesso é a preparação adequada. Vamos começar, como de costume, selecionando cabeças de alho de boa qualidade. Descasque os dentes, removendo toda a pele. Chegamos agora ao momento crucial: o corte. É preciso fatiar os dentes em lâminas ou slices finas, mantendo a espessura o mais uniforme possível. A espessura ideal é de cerca de 2 a 3 milímetros. Mas por que essa uniformidade é tão importante? Se as fatias tiverem espessuras diferentes, as mais finas secarão e começarão a queimar, enquanto as mais grossas permanecerão úmidas por dentro. Isso pode levar ao surgimento de mofo durante o armazenamento. Para o corte, você pode usar uma faca bem afiada, mas para um resultado perfeito, a melhor ferramenta é, sem dúvida, o fatiador mandolina. Com ela, você consegue fatias perfeitamente uniformes em questão de segundos. Tenha muito cuidado ao manuseá-la e use sempre o protetor de segurança, ou o pegador. Alguns cozinheiros recomendam branquear os slices de alho antes da secagem. Mergulhe-os em água fervente por 30 segundos e depois transfira-os imediatamente para um banho de água gelada. Isso ajuda a manter a cor branca e a suavizar um pouco o sabor. Mas é importante frisar que este passo não é obrigatório. Após o corte, espalhe as fatias nas bandejas em uma única camada, certificando-se de que elas não se sobreponham umas às outras. Vamos agora ao processo de secagem em si. A ferramenta ideal para isso é um desidratador doméstico. Ele garante uma circulação constante de ar quente sob temperatura controlada, o que assegura uma secagem uniforme e de altíssima qualidade. Distribua as fatias de alho nas bandejas do desidratador em uma única camada. Ajuste a temperatura para algo entre 50 e 60 graus Celsius. Temperaturas mais elevadas podem fazer com que o alho asse por fora, permanecendo úmido por dentro, e ainda perderá parte de seu aroma. O processo de secagem no desidratador geralmente leva de 6 a 12 horas. Se você não tiver um desidratador, pode usar um forno convencional. Defina a temperatura mínima, ligue o modo de convecção, se disponível, e é fundamental deixar a porta ligeiramente aberta para permitir a saída da umidade. Coloque as fatias em uma assadeira forrada com papel manteiga. No forno, o processo pode ser um pouco mais rápido, por isso, monitore o estado do alho com muita atenção. Como saber se está pronto? As fatias de alho completamente secas devem estar duras, quebradiças e quebrar com um estalo característico, em vez de apenas dobrar. Elas devem ter a textura de um chip. As nossas lascas de alho, cheirosíssimas, estão prontas. Agora, precisamos guardá-las corretamente.
Deixe-as esfriar completamente, atingindo a temperatura ambiente, antes de transferi-las para os recipientes de armazenamento. Isso é crucial, porque se estiverem quentes, as lascas podem soltar condensação, o que arruinará o produto. O alho seco deve ser armazenado em recipientes absolutamente herméticos. O ideal são potes de vidro com tampas de rosca bem apertadas. Certifique-se de que o pote esteja completamente seco. Guarde-o num local escuro e fresco, longe da luz solar direta. Nestes termos, o alho desidratado pode durar mais de 1 ano. Você tem 2 opções de armazenamento, em fatias ou em pó. Para fazer o pó, basta triturar as fatias secas num moedor de café ou num liquidificador potente. O alho em pó caseiro é muito mais aromático do que o que se compra pronto. E como utilizar? As fatias secas podem ser adicionadas diretamente em sopas, ensopados e molhos durante o preparo. Elas absorverão a umidade e liberarão todo o seu sabor. Também é possível reidratá-las, mergulhando-as em água morna por 15 a 20 minutos para restaurar sua estrutura. Já o alho em pó é um tempero super versátil, que pode ser incorporado em praticamente qualquer receita. O quarto método não é apenas sobre conservação, é um verdadeiro segredo culinário, trazido diretamente da cozinha francesa. Vamos preparar o alho confit. A palavra confit vem do verbo francês conservar ou preservar. Historicamente, essa técnica era usada para manter carnes, cozinhando-as lentamente na sua própria gordura. No nosso caso, vamos cozinhar o alho lentamente em azeite. Qual é a diferença para o primeiro método, onde simplesmente cobrimos o alho com óleo? A palavra-chave aqui é o cozimento lento. Submetemos o alho a um tratamento térmico prolongado, mas em temperatura muito baixa. O resultado deste processo são metamorfoses incríveis. Aquela ardência aguda do alho desaparece completamente, dando lugar a uma nota profunda, doce e caramelizada. A textura muda drasticamente. O dente de alho, que era duro e crocante, transforma-se em algo extremamente macio, cremoso, que literalmente derrete na boca. Isso não é mais um simples alho conservado. É uma iguaria sofisticada e autônoma, que pode ser usada em centenas de pratos diferentes. E o azeite aromático, onde ele foi cozinhado, é uma obra de arte à parte. Fazer o confit de alho não é um processo rápido, mas é extremamente simples. O segredo aqui é ter paciência. Você vai precisar de bastante alho. Use pelo menos umas 3 ou 4 cabeças grandes, já que ele tende a reduzir um pouco de volume durante o cozimento. E claro, um bom óleo vegetal de qualidade, azeite de oliva ou óleo de girassol. A parte mais demorada é descascar todos os dentes. Para agilizar, corte a base das cabeças, separe os dentes e use aquele método que já conhecemos, chacoalhar em um pote ou tigela. Coloque os dentes descascados em uma panelinha ou caçarola de fundo grosso. É importante que eles fiquem bem justos, mas em uma única camada. Agora, cubra o alho com o óleo. O óleo deve cobrir completamente todos os dentes. Não economize no óleo, ele será muito útil depois. Nesta etapa, você pode adicionar ervas aromáticas. A combinação clássica é um par de raminhos de tomilho, alecrim e 1 ou 2 folhas de louro. Alguns adicionam algumas pimentas do reino em grão ou flocos de pimenta calabresa. Isso vai realçar o sabor tanto do óleo quanto do alho em si. A parte mais importante agora é o cozimento lento, o confit. Coloque a panela no fogo mais baixo que o seu fogão puder atingir. Nossa missão não é fritar o alho, mas sim cozinhá-lo muito devagar. A temperatura ideal do azeite fica em torno dos 90 a 100 graus Celsius. Ele jamais deve ferver ou borbulhar de forma intensa. Você deve observar apenas bolhas muito raras e lentas, subindo do fundo. Se você tiver um termômetro culinário, use-o. Caso contrário, se guie pela aparência visual. Se o azeite começar a ferver ativamente, retire imediatamente o recipiente do fogo por alguns minutos para que esfrie, e depois o devolva,
diminuindo ainda mais o aquecimento. Todo esse processo pode levar de 40 minutos a 1 hora e meia, dependendo do tamanho dos dentes de alho. Como saber se o seu confit está pronto? Os dentes devem estar totalmente macios, tenros e com uma cor dourada suave. Você pode testar a prontidão espetando um deles com a ponta de uma faca. Ela deve entrar sem a menor resistência. Assim que o alho estiver pronto, retire a panela do fogo e deixe-o esfriar completamente, ainda mergulhado no azeite. Depois de pronto e completamente frio, o confite de alho precisa ser armazenado da maneira certa. Transfira cuidadosamente os dentes macios, junto com as ervas aromáticas e o azeite onde foram cozidos, para um pote de vidro limpo e esterilizado. Certifique-se de que o azeite cubra totalmente o alho. Feche bem e armazene obrigatoriamente na geladeira. Devido ao tratamento térmico e ao banho de azeite, o confite pode durar na geladeira por até 1 mês, ou até mais. E como usá-lo? Essa é a melhor parte. Os dentes macios e cremosos podem ser simplesmente espalhados sobre pão torrado, como um patê. Eles podem ser adicionados ao purê para dar um sabor inacreditável. Amasse alguns dentes com um garfo e misture no seu vinagrete para salada ou no molho de macarrão. Adicione-os ao hummus, aos vegetais assados ou à carne, e o azeite. Esse azeite é ouro líquido. Use-o para fritar, para temperar, para mergulhar o pão. Ele vai dar a qualquer prato um aroma de alho profundo, adocicado e super concentrado. Este é o ingrediente que tem o poder de levar a sua culinária caseira para outro patamar. E, finalmente, o quinto método, o mais inusitado, e podemos dizer, o mais tradicional de todos. Eu gosto de chamá-lo de adega de alho no pote. Este método é perfeito para quem quer armazenar cabeças de alho inteiras e não processadas por muitos meses, mas não tem uma cave ou despensa adequada. A essência deste método é recriar artificialmente as condições ideais de armazenamento: escuridão, frescor, umidade controlada e, crucialmente, a ausência de circulação de ar que geralmente leva ao ressecamento. Usaremos um simples frasco de vidro e um ingrediente secreto, mas extremamente acessível, que atuará como um amortecedor. Ele irá absorver o excesso de umidade, sem permitir, ao mesmo tempo, que o alho seque demais. Este método dispensa cozimento, secagem ou o uso de óleo. Ele mantém o alho no seu estado original, exatamente como se tivesse acabado de ser colhido. Este é um truque especialmente eficaz para o alho tardio, ou de inverno, que é cultivado especificamente para armazenamento de longo prazo. Ele retarda o brotamento e o ressecamento por um período que pode chegar a 6 ou até 8 meses. Para criarmos o nosso método de conservação no pote, vamos precisar de pouca coisa. Primeiro, o próprio alho. É fundamental usar alho bem seco, não lavado e com a casca intacta e sem danos. O talo deve estar seco e as cabeças firmes e pesadas. Em segundo lugar, precisamos de um pote de vidro grande com tampa, de 2 ou 3 litros. O pote deve estar perfeitamente limpo e seco. E, em terceiro, o nosso ingrediente secreto para preenchimento. Aqui, temos 2 opções: farinha de trigo comum ou cinza de madeira pura. Tanto a farinha quanto a cinza têm excelentes propriedades absorventes. Elas vão absorver o excesso de umidade que o alho possa liberar, impedindo assim a formação de mofo. Ao mesmo tempo, elas criam uma camada protetora ao redor das cabeças, evitando que elas sequem e que entrem em contato direto umas com as outras. Este é um princípio simples, mas engenhoso, usado até pelas nossas bisavós para conservar a colheita. Prepare todos os componentes e começaremos a montar o nosso sistema de armazenamento. O processo de guardar alho no frasco lembra a montagem de um bolo em camadas. Exige cuidado, mas é extremamente simples. No fundo de um frasco limpo e seco, coloque uma camada do seu material de enchimento, farinha ou cinza, com uma espessura de aproximadamente 2 a 3 centímetros.
Essa base servirá para absorver a umidade. Agora, organize cuidadosamente a primeira camada de cabeças de alho sobre essa base. Certifique-se de que as cabeças não toquem umas nas outras nem nas paredes do frasco. Deixe um pequeno espaço entre elas. Assim que a primeira camada estiver arrumada, cubra-a generosa e cuidadosamente com o material de enchimento. A farinha ou a cinza deve cobrir completamente o alho, preenchendo todos os espaços vazios entre as cabeças. Balance o frasco levemente para que o material se compacte. Em seguida, forme a próxima camada de alho, exatamente como fez com a primeira, e cubra-a novamente com o enchimento. Continue alternando as camadas de alho e o material de enchimento até preencher o frasco, mas deixe alguns centímetros de espaço vazio no topo. A última camada deve ser uma camada espessa de farinha ou cinza. Ela funcionará como a barreira protetora definitiva. Nosso reservatório está quase pronto. Feche bem o pote com a tampa. Pode ser uma tampa de rosca ou uma simples tampa plástica. O essencial é que ela garanta uma vedação completa. Agora, a parte crucial: encontrar o local ideal para este recipiente. O local perfeito deve ser escuro, fresco e seco dentro do seu apartamento. Pode ser na despensa, em um maleiro, no armário do corredor ou até debaixo da cama. Qualquer canto que não receba luz solar direta e não tenha variações bruscas de temperatura. Evite colocar o pote perto de aquecedores ou na cozinha, onde geralmente faz calor e há muita umidade. Nessas condições, o alho se manterá em excelente estado por muitos meses. Quando precisar de uma cabeça de alho, basta abrir o pote, retirar a quantidade necessária com cuidado, tentando não perturbar as outras camadas, e vedar novamente. A cabeça de alho estará tão firme e fresca quanto no dia em que foi armazenada. É só sacudir a farinha ou a cinza e ela estará pronta para o uso. Esse método simples e sustentável permitirá que você aproveite a sua colheita de alho até a primavera. E aqui estão eles, 5 maneiras incríveis de não apenas conservar o alho, mas de lhe dar uma vida nova. Nós o transformamos em um azeite aromático e dentes macios. Criamos um sal de alho concentrado. Aprendemos a secá-lo corretamente. Preparamos aquela iguaria sofisticada, o confit. E até construímos para ele uma adega pessoal dentro de um pote comum. Cada um desses métodos revela o alho por um lado novo e inesperado. Espero que, depois deste vídeo, você nunca mais olhe para um alho enrugado com tristeza. Em vez disso, você vai enxergar nele um potencial enorme para novos experimentos culinários. Lembre-se, o armazenamento correto não é apenas economia. É um respeito ao alimento e uma chance de descobrir novos sabores. Muito obrigado por assistir este vídeo até o fim. Se você aprendeu algo novo e útil, por favor, apoie o canal. Deixe seu like neste vídeo e se inscreva para não perder os próximos segredos culinários. E agora, a pergunta que não quer calar. Qual dessas técnicas te surpreendeu mais e qual você vai querer experimentar primeiro? Ou quem sabe, você tem aquela receita de família especial para guardar alho? Compartilhe nos comentários aqui embaixo. Vamos trocar experiências.